Salve, salve rapaziada aqui do Clutch Factor, prazer em ter vocês aqui para mais um vídeo do canal, ou melhor, o primeiro vídeo do canal. Aqui é o Dust, apresentador aqui do canal, eu espero poder ver vocês com mais frequência. E a ideia é a gente poder falar um pouquinho aqui do ponto de vista de um fã que tem acompanhado esse campeonato aí mais ou menos uns 4 anos. O que eu vou esperar dessa nova LTA Sul, a nova versão do CBLOL. Então, vamos criar aqui a clássica tier list. Não vou falar só sobre colocação ali dos times, eu quero falar também sobre os jogadores, mas eu não vou fazer um ranking dos jogadores. Eu vou fazer o ranking apenas dos times e comentar sobre os jogadores, tá? Então, será que tá melhor? Será que tá pior? Será que está muito previsível o que pode acontecer? Será que está muito imprevisível? Lembrando que a ideia é falar do primeiro campeonato do ano, tá? Então, lembrando que agora não são apenas 2 campeonatos, agora nós temos 3 campeonatos na LTA Sul. E a ideia é falar nessa tier list sobre o primeiro campeonato do ano. Então, se você está interessado em saber um pouco melhor o que é a visão de um fã que tem acompanhado quase que religiosamente todo final de semana, todo bendito campeonato internacional aqui que a gente vai para passar vergonha lá fora. Então, fica aqui para a gente entender um pouquinho melhor o que dá para fazer ou não com todos esses times que estão vindo aqui para copar ou não. Então, fica aí para a gente dar uma olhada na tier list. Então, ok, estamos com todos os times disponíveis aqui que estarão com a gente durante a LTA Sul, agora de 2025, e temos 5 tiers disponíveis aqui que a gente vai encaixar todos esses times. A gente tem mais próximo do troféu, que seria o time que nesse primeiro campeonato tem mais chances de ganhar ele. A gente tem, em seguida, compete pelo top 1, que são times que podem bater de frente com esse time que estará mais próximo do troféu para conseguir o campeonato. Pode surpreender, são times que provavelmente não vão estar ali no topo, entre o top 3, top 2 e top 1, mas podem ser times que ao longo do ano podem crescer muito de rendimento. A gente tem o Meh, que é aquele time tipo, ok, tá cumprindo tabela, então não vai estar horrível, mas também não vai estar nada demais. E que Deus abençoe seus fãs. Então aqui a gente está falando praticamente da nova INTZ. Então, inclusive FNTZ. Foi mal se você é fã da INTZ aí, mas são esses os nossos tiers e necessariamente a gente tem que ter apenas um time no mais próximo do troféu e apenas um time no que Deus abençoe seus fãs. Então vamos lá. De todos esses times aqui que a gente já começa fazendo isso aqui, colocando a PEN em primeiro lugar. Seria coincidência? Porque eu estou colocando a PEN em primeiro lugar? Não é porque eu estou com o uniforme da PEN que eu estou colocando a PEN em primeiro lugar, tá? Por que eu estou colocando a PEN em primeiro lugar? Primeiro, a gente está falando de um time que tem estado junto já tem praticamente 3 anos, em que o core do time tem jogado junto. Então a gente está falando de Weiser, de Kaká e do Dinquedo jogando todo esse tempo apenas com a bot lane tendo essa volatilidade de entra e sai, com a mesma coach staff praticamente mantendo o cheiro e mantendo também agora o Titã e o Curi, que foi a bot lane que ficou pela play no último ano de 2024, e também com a adição do Sarks, que também está esse ano junto com a line principal da Pen Game. Então, de novo, a gente tem um core muito bom que tem sido consistentemente o top 2 do Brasil. Então, nós temos esse time da PEN que se manteve praticamente nesses últimos 3 anos, o core, junto com Titã e Curi, que se provou ser a melhor bot lane do Brasil nesse primeiro momento. Então a gente tem Weiser, Carioca e Dinquedo, que tem se provado consistentemente ao longo desses anos serem pelo menos o top 2 das suas lanes, perdendo para Loud nesses últimos campeonatos. E com a adição do Titã e do Curi, eles conseguiram a Pen Game no primeiro campeonato do ano passado, algo que eles não conseguiam nos últimos 2 anos, que é competir contra a Loud. Então, a última vez que eu lembro de ter visto numa MD3, ou melhor, numa MD5, a PEN, ela tendo jogo contra a Loud, eu acho que foi na primeira vez que eles jogaram com a line em que tinha o Trigo e o Damage,
lá em 2022, no final, na segunda etapa do CBLOL de 2022, em que teve um 3-2 da PEN na chave de cima. Então foi a única vez que eu lembro que teve um jogo competitivo entre eles. Depois disso, era só carreto da Loud. Sendo que na primeira metade do CBLOL do ano passado, a gente teve um jogo entre PEN e Loud, uma final entre PEN e Loud, que era 50-50. Todas as outras finais era praticamente certeza que a Loud ia ganhar. Naquela não foi. Foi literalmente numa teamfight em que a gente descobriu quem era o vencedor, que foi a Loud. Mas na primeira entrada dessa bot lane, já encaixando com o time, fez a coisa evoluir bastante. E aí a gente teve o resultado tão esperado por essa line, principalmente por conta do Dinquedo, do Kaká e do Weiser, que estão há tanto tempo buscando esse título, que finalmente conseguiram dar esse título para a Pen Game. E eles estão aqui porque hoje eles são os melhores em suas posições, então eles conseguiram se provar como top 1 em cada uma das suas posições. A gente mantém a mesma comissão e também tem sido uma comissão concisa ao longo desses anos. Ou seja, a gente está pegando a melhor line do Brasil no ano passado, que conseguiu fazer história, inclusive no Worlds, conseguiu passar de fase para a fase suíça, que era algo que o Brasil não conseguia fazer. Tinha, não lembro quantos anos, 6 anos que o Brasil não conseguia, quiçá até um pouco mais do que isso. Então, é uma line muito forte, que continua muito forte e continua junto. Então, provavelmente eles são ainda o time com um cinturão que precisa ter outro time para conseguir competir diretamente com eles para esse primeiro campeonato. Seguindo, compete pelo top 1. A gente tem Isurus e Stral, a gente tem Red e a gente tem Loud. E aqui eu estou colocando na ordem mesmo, tá? Então, PEN número 1, Stral e Isurus número 2. Então, Red seria o terceiro lugar e Loud o quarto lugar. Eu vou explicar cada um deles, tá? E pode ser que eu mude até o final desse vídeo. Stral e Isurus. Então, eles são um dos times remanescentes do antigo LAS, que foi desfeito agora para incorporar dentro da LTA Sul. Então, eles estão basicamente, o pessoal da Stral e Isurus, eles estão com uma line que é a antiga Stral, que era composta por José Deodo, Snacker e Ackerman. Na bot lane, o Snacker e o Ackerman. Então o Snacker era o ADC e o Ackerman o suporte, e o José Deodo na jungle. Só que agora, além deles manterem boa parte, então 60% do time que estava antes, então a gente já parte do pressuposto que existe uma certa sintonia entre eles, a gente está falando agora da adição do Burdol na top lane, que é um jogador que até pouco tempo atrás estava jogando na Dalwonkia, da LCK. Então ele, pelo histórico dele, é um cara extremamente bom e muito competitivo. Se ele conseguir manter o nível de rendimento dele do que a gente consegue acompanhar do histórico, esse cara vai ser um baita de um problema para os brasileiros. Só que aquilo, pode ser que dê ruim, porque a gente já viu outros coreanos que vieram para o Brasil que tinham um ótimo histórico e que definitivamente não conseguiram render tanto assim, como o último da Kabum, que eu esqueci o nome dele, mas aquele que veio da LEC, que acabou não conseguindo render praticamente nada. E em adição, na mid lane a gente tem o Mireu, que foi um dos mids que deu mais dificuldade pra gente no Worlds do ano passado. Então deu uma dor de cabeça ali pra Pen Game naquele jogo 5, o Mega. Eu não lembro se foi jogo 5 ou jogo 3, tá? Não lembro se era MD3 ou MD5. Mas aquele jogo extremamente pegado, em que só no finalzinho a gente conseguiu passar para a fase suíça. Muito do porquê foi tão sufocado assim é por conta do Mireu, que fez um baita de um trabalho ali na mid lane. Então, eles pegaram boa parte dos melhores jogadores que eles tinham no LAS e adicionaram peças extremamente pesadas na line deles. Então, se a gente olhar principalmente para desenvolvimento individual, talvez a bot lane nem tanto, mas a, a,
a parte de cima do mapa, então mid, jungle e top, esses caras individualmente podem dar um baita de um trabalho. Agora tem que ver se vai funcionar ou não, mas individualmente esses caras eles com certeza merecem o top 2. Seguindo de Red e Loud. Eu sinceramente, até pouco tempo atrás, eu estava muito confuso em quem que ficava em terceiro e em quarto lugar. Mas eu sinceramente acho que nesse primeiro momento a Red vai estar em primeiro lugar. Por quê? A Red é um time que tem sido muito criticado ultimamente. Por quê? Muito por conta do mid jungle deles, que é composto por Greve e Aegis na jungle e o Greve na mid lane. Então vamos passar pelo todo o time mais uma vez. A gente tem o FNB no top, que tem sido consistentemente um dos melhores tops brasileiros do campeonato, tá? Então a gente consegue falar sim que ele tá nesse topo há um bom tempo. Então a gente tem o robô, que é o melhor top da história do Brasil, mas o robô é extremamente inconsistente. Então você tem uma coisa que não dá pra falar do robô, é que ele é um cara consistente. Terão partidas que ele vai jogar como um Prata 2 e terão partidas que ele vai jogar como Zeus. Diferente do FNB, a gente consegue esperar dele uma nota 8 em quase todas as partidas. Em algumas partidas ele vai render um 8,5, algumas uma 7,5, mas ele consegue entregar um bom jogo em praticamente todos os jogos deles. E aí, vou pular um mid jungle, a gente vem pro Brens de ADC, que tem sido também um dos melhores atiradores brasileiros, competindo esse título com o Titã, que hoje é do Titã, tá? Então isso é bom reforçar que o Titã hoje é o melhor ADC brasileiro e o melhor ADC que atua no Brasil, ou seja, estou incorporando os gringos aqui também. Mas, se eu não me engano, o Titã tá até com um win rate negativo comparado com o Brence, porque, se eu não me engano, nos embates entre Titã e Brence, normalmente o Brence é quem sai ganhando nessa briga, mas o Brence ele é um cara mecanicamente muito bem, ele tem tido um ótimo conhecimento de jogo. No passado, na época do Fluxo, ele costumava perder uns jogos por conta própria, mas eu não vejo isso mais acontecendo na época da Red. E ali embaixo, junto do Brence, a gente tem o Frost, que é um cara bom. É isso que eu tenho para falar dele. Ele tem feito bons jogos, nada incrível, nada horrível. Tem sido ok na posição dele, mas é bom porque já como mantém um Brence com o mesmo suporte que ele já estava acostumado a jogar, a gente mantém um pouco mais de estabilidade ali na bot lane. E aí então, mais uma vez a gente volta para um dos tópicos que tem sido a maior ponto de polaridade nessa rede, mid jungle. Qual que é a maior crítica na rede, que boa parte da responsabilidade é do Greve e do Aegis? De que apesar das mudanças de peças que tiveram na rede, a rede ainda joga como se tivesse em 2021, 2022. Que é naquela loucura, que é no meta de jungle carry, de ter um mid mais utility, com um jungle mais agressivo, com Lee Sin, com Graves, com um Viego, para o jungle ser mais um carry no time. Só que hoje o jogo já não funciona muito dessa forma. E eles continuavam insistindo nesse modelo de jogo em que eles acabavam batendo a cabeça no mesmo lugar e parecia que eles não conseguiam enxergar o porquê que não estava funcionando. Sendo que o meta já tinha mudado há muito tempo e palavras do próprio Greve a gente já foi campeão assim e a gente vai continuar jogando assim. Então não sei se parafraseei perfeitamente o que ele falou, mas a intenção foi essa. Mas é que eles têm muito essa mentalidade de se a gente já ganhou dessa forma, eu preciso fazer exatamente a mesma coisa. Só que aquilo, o jogo muda. O jogo de hoje, então, em janeiro de 2025, não é o mesmo jogo de janeiro de 2021, de final de 2021. Só que por que eu estou colocando, então, estou tecendo essas críticas para a Red e estou colocando eles aqui? Primeiro, eu sinto que o último ano foi muito importante para a Red entender tudo isso aqui como crítica. Não sei se eles absorveram 100%, sinceramente eu acho que não. Mas sinto que eles entenderam um pouco do que está sendo apontado. Muito na questão do Aegis querer
mover o time inteiro para roubar uma galinha e, consequentemente, matando o time dele. Sinto que isso vai acontecer com menos frequência. Ou, se for acontecer, vai acontecer de uma forma um pouco mais justificada. Vou chegar nesse ponto. E também na questão do greve, que ele sempre fica atrás de farm em praticamente todas as partidas. E em partidas em que você precisa de um mid que seja o carregador do time, se ele tá fraco, num 5x5, ele não vai conseguir fazer praticamente nada. Então, o Greve era frequentemente lembrado pelos picks alternativos dele, de Nico, de Sion, de Galio, e eu acho que é meio errado as pessoas que agem como se ele só jogasse com esses picks, o que é mentira, são picks situacionais dele, e por ele ser a única pessoa que joga com esses picks situacionais, ele acaba sendo lembrado por isso. Só que o problema é quando você vê que o rendimento só acontece de fato quando o time tem que recorrer a esses piques situacionais. Só que depois da quantidade de porrada que ele tomou, e muito do que eu tenho observado na solo kill do Greve, ele tá com sangue nos olhos. Ele tá vindo pra se provar como mid laner, até mesmo agora que ele tem uma competição ali no Tier 2, que a Red ela vai ter um time no Tier 2. O mid laner do Tier 2 da Red é o Jamago, que é um das maiores promessas que a gente tem no servidor brasileiro, que talvez agora ele parece também estar querendo investir o seu tempo e o seu esforço no competitivo, que pode ser algo muito bom. E aquilo, competição é sempre saudável. Então talvez o Greve se sentir um pouco ameaçado com um possível talento que possa assumir sua cadeira, pode fazer ele acabar rendendo um pouco mais. Eu já tenho visto boa parte desse esforço na solo kill dele. E aí, voltando mais uma vez na parte do Aegis, do porquê não necessariamente ele comprar as brigas ali na galinha pode ser um problema, é que esse novo meta do LoL tá muito agressivo. Tá um meta de snowball gigantesco. Então eu sinto que essa metodologia da Red de brigar tudo que existe no mapa, mesmo se eles estiverem fracos, pode acabar dando bom. Porque a gente tem agora os novos objetivos, os novos monstros épicos, o Atacan, se eu não me engano, que considerando o que a gente tem observado da Red, a gente está falando de 4 objetivos lendários no mapa agora que eles podem lutar. Antes que eram 2 apenas, que era dragão e larvinha ou dragão e barão. Agora são 5 para falar a verdade. Então agora a gente tem o dragão, a gente tem a larvinha, a gente tem o barão, a gente, a gente também tem o arauto e agora também tem o atacante. Então são mais objetivos para se brigar e eles são bons em briga. Então eu sinto que essa Red tá vindo com sangue nos olhos. Ela tá vindo também num meta que favorece o estilo de jogo deles. Então eu sinto que essa Red ela vai vir para mostrar jogo. Pode ser que isso aqui aconteça também. Não sei se eu estou totalmente lunático, mas eu tô botando fé nessa Red aqui. E aí a gente vem para Loud. Por que eu coloquei a Loud então em quarto lugar? Considerando tudo que a gente viu da Loud nos últimos campeonatos, a Loud ela tem o costume de começar um pouquinho devagar. Só que diferente das últimas vezes, agora a Loud ela pode começar devagar com um time diferente. Ou seja, eles não vão entrar naquele modo de ignição que eles tinham antes, porque não é a mesma sintonia de time. Eles mantiveram 3 jogadores, sim, na line deles. Então, se mantiveram Robô, Tim e Root. Robô e Tim, que tem sido a dupla mais vitoriosa do nosso CBLOL. Eles têm estado juntos desde a época da Pen Game, que ganharam um campeonato pela Pen Game, ganharam outros. Eu não lembro se foram 4 ou foram 5 na Loud. Se não me engano, foram 4 campeonatos pela Loud, em cima da Pen Game, inclusive. Então é a dupla mais vitoriosa e a mais bem sucedida que a gente tem, que tem andado juntos há um bom tempo. Com a adição do Root, que se mostrou ser um dos melhores ADCs da nossa região. Talvez ele seja o melhor ADC gringo, então o melhor ADC Coreia. E ele é muito consistente. Então
eu não me lembro de uma partida em que o Root entregou um jogo. Eu me lembro de partidas de que talvez ele não tenha feito o suficiente para ganhar. Mas entregar um jogo, isso eu não lembro do Root fazendo. E ele é um cara que, quando ele está se sentindo confortável, ele consegue puxar umas jogadas muito em lutas, então um 3x3, um 2x3, um 5x5, em que vai ser determinante para a vitória da Loud, tá? Então, terem conseguido manter o maior vencedor da história do CBLOL, que é o Robô, no top, terem conseguido manter um dos maiores mids da história do CBLOL, que é o Tinoz, na mid lane, e um dos melhores ADCs mais recentes do nosso campeonato na bot lane, é incrível. Mas qual que é o problema? Então vamos para o problema mais leve. A gente está falando então do Winsome, que vai assumir ali o papel de suporte. O Winsome, ele é um coreano que foi naturalizado como americano, então ele jogou um tempo lá nos Estados Unidos, ele jogou pela C9, se eu não me engano, pela Cloud9. Depois ele foi pro Tier 2 da LCS e jogou a Libertadores do Academy que teve no ano passado, e ele acabou perdendo na final para Pen Game. Então ele é um cara bom, e eu sinto que ele pode render na cadeira de suporte com o apoio do Root. Muito do porquê a gente já viu isso acontecendo no passado. Então a gente tinha um suporte que era o melhor suporte do Brasil dentro da Loud, que era o Cells, que com a saída do Cells e a entrada do Redbert, que era um cara que estava indo muito mal, se eu não me engano, na época ele estava na Kabum, e a Kabum estava 1-14, 2-14, alguma coisa assim. Então a Kabum, se eu não me engano, terminou em último do CBLOL. Se não foi em último do CBLOL, foi em penúltimo, mas numa margem de um game de diferença ali pro último colocado. Então a gente pegou um suporte que já teve um histórico muito bom, mas estava num momento horrível, colocou nessa Loud e foi vitorioso. Ou seja, a gente já tem histórico de suportes que entraram nessa mesma posição e conseguiram render. Talvez não tanto quanto o Cells, porque realmente o Cells era um cara diferenciado, mas que fazendo o básico já era o suficiente para o time conseguir emplacar uma vitória ali e ganhar o campeonato. Então, eu sinto que o Winsome, ele não é todo esse lixo que o pessoal está falando, ele vai conseguir colocar um bom jogo. Não sei se aos pés do que foi o Cells na época da Loud, mas ele vai conseguir manter um jogo pelo menos equivalente ao que foi apresentado pelo Redbert. Essa é a minha sensação. Então a gente vai agora para a pior parte da Loud. Qual que é a pior parte da Loud? Eles perderam o Croc, que era indiscutivelmente até esse momento, o melhor coreano que já pisou no Brasil. Ele foi um cara que já carregou praticamente solo a Rensga no passado, já colocou a Miners, que era aquela Miner chumbada, no playoff também, muito por conta própria. E quando ele entrou nessa Loud, ele mostrou a que veio, e ele finalmente teve um time à altura dele com que fizesse que esse rendimento dele chegasse no ápice, que foi ganhando 4 CBLOL seguidos, 4, 5 CBLOL seguidos. Então a perca do Croc, que era um cara que era mecanicamente muito bom, e por mais que no último ano, ali em 2024, ele tenha caído um pouco de rendimento, ele era um cara muito bom. Ele conseguiu se adaptar muito à cultura brasileira. Por que isso é importante se a gente está falando de gameplay? O que a cultura brasileira tem a ver com isso? A cultura coreana e da cultura brasileira são muito diferentes. E o fato dele ter conseguido se adaptar tão bem para a cultura brasileira, não é à toa que ele falava em português, ele xingava os caras, levantava, falava em português e tudo mais, que era uma das melhores partes na escuta que tinha, de ver o que o Croc ia falar. Fez uma falta, vai fazer uma falta gigantesca nesse time aqui. Porque ele é um cara que ele entendia a maluquice do Robô, e ele entendia também um pouco do egoísmo do Tim. E também se dava bem com o Root por ser coreano, entender também da cultura dele, respeitar o espaço dele e tudo mais. Então, eles perderam a maior característica que dava liga no time, que era o jungle. E lembrando, a gente não está falando de uma posição que é facilmente descartável. A gente está falando da posição que provavelmente, junto com o suporte,
é a posição, são as posições mais importantes de um time hoje. São as posições que fazem o jogo rodar dentro de um time. E eles perderam a peça mais importante, na minha visão, do time deles, que era o Kroc. Não acho o Whis ruim. Acho que o Whis, ele é bom. Ele não rendeu tanto quanto poderia na Fúria do ano passado, mas sinto que ele consegue sim ser um bom jogador. Só que, sinceramente, eu não acho que ele vai conseguir alcançar o nível do que o Croc foi. Pelo menos não nesse primeiro momento. Talvez no futuro. E aí a gente precisa ver se o Robô e o Tim, que são pessoas com um pouco mais cabeça dura, vão permitir que o Whis imponha um jogo dele, ou se o Whis ele vai ser flexível o suficiente para conseguir se adaptar ali ao robô, ao Tim. Não sabemos. E uma coisa muito legal também é que agora a Loud ela tá com a Aoshi. Então o Aoshi ele basicamente era uma das melhores partes daquela falecida INTZ. Ele fazia ótimos drafts e normalmente os drafts da INTZ eram os melhores dos jogos da INTZ. O que eu quero dizer com isso é que se a INTZ fosse jogar contra o Fluxo, a INTZ ia ter o melhor draft. A INTZ fosse jogar contra a PEN, era provável que a INTZ fosse ter o melhor draft. Contra a Loud, mesma coisa. Então, isso pode ser algo muito positivo. Mas a ausência do Croc, para mim, vai fazer esse time ficar extremamente bagunçado. Aí agora a gente vem para pode surpreender. Então a gente vem aqui para Cade e Fúria. Então, Cade mudou praticamente o time inteiro, manteve apenas o Jungle, então só o Dizames vai fazer parte desse time. E agora a gente tem no top Boal, mais uma vez, como eu comentei, Dizames se manteve na Jungle. No mid a gente tem o Kissy, de ADC o Morteus e de suporte a gente tem o Trembe. O Boal, ele é um cara conhecido por ser mecanicamente muito bom, mas ter um histórico competitivo muito ruim, por ser um cara instável. Então não sabemos se é mental ou se ele é simplesmente azarado. Ninguém nunca deu uma proposta concisa de time para ele. Eu lembro de já ter visto ele jogando, se eu não me engano, ele jogou pelo Flamengo, acho que ele já jogou pela INTZ também, mas ele já teve algumas chances no CBLOL, mas nada muito formal, porque eu também não lembro de ter visto ele jogando um CBLOL inteiro. Se aconteceu, foi uma vez só. Então, vamos ver o que acontece. Seguido de Dizames, que na segunda etapa do CBLOL do ano passado foi o segundo melhor jungle do Brasil, atrás do Carioca. Então, ele se manteve. Sinceramente, eu ainda tenho mais expectativas em cima dele, porque eu ainda não vejo tudo isso que o pessoal fala. Não tô falando que ele é ruim, pessoal. Não é isso que eu tô falando. Mas sinto que o pessoal joga ele muito pra cima. E apesar dele ser bom, eu ainda não vi o suficiente para ele ser colocado nesse patamar que o pessoal tem colocado. Eu espero que nesse ano eu consiga ver tudo isso que boa parte de vocês veem também. Na mid lane a gente tem o Kiss, que foi alguém que o próprio Sil trouxe para jogar no Academy. Foi alguém que ele jogou junto, se eu não me engano, na época que eles jogavam eu não lembro se era na Nova Zelândia ou na Austrália, se eu não me engano, era na Austrália, que eles jogavam junto. E isso é muito bom, porque era uma coisa que sinceramente, eu me questionava bastante do porquê que sempre que o time ia buscar um encaixe internacional, eles olhavam apenas para a Coreia. Sim, a Coreia é um recinto de talento. É comum você buscar a Coreia porque culturalmente é mais aceitável, já tem um cenário competitivo muito mais consolidado do que praticamente qualquer outro cenário no planeta, quando a gente fala de League of Legends. Então é natural que a gente pense na Coreia, mas para mim não é natural olhar apenas para a Coreia. Então, para mim, isso é algo extremamente positivo, o fato de que o Coach Sil ele conseguiu trazer alguém de fora que não é coreano e que conseguiu trazer ótimos resultados. E a gente está falando de alguém que vem de um país que fala a língua inglesa, o que facilita ali a comunicação do time.
Então, para mim, isso é perfeito. Eu espero que continue dando resultado, porque eu quero que outros times comecem a pensar da mesma forma. E aí, na bot lane, a gente tem o Morteus, que foi alguém que foi um bom ADC no Academy. E o Morteus é isso. Eu sinto que ele é um bom ADC, mas nada demais. Não acho que ele é horrível, não acho que ele é ruim. Acho que ele é bom. Nada além disso. Então, acho que o pico de performance que ele chegou até hoje talvez tenha sido um 8. Mas não me lembro de ter visto um 8,5, um 9, algo do tipo. Também não vou crucificar o menino, porque eu não vi tanto do Academy assim. Talvez ele mereça essa chance, mas eu ainda tenho a sensação que talvez ele precisasse cozinhar um pouquinho mais é, no Academy e ter outro ADC no lugar dele, como por exemplo, porque provavelmente o Smiley não continuou como ADC principal por conta das vagas ali de gringos que podem ter no time, que se eu não me engano são 2 vagas, a não ser que um deles seja Américas. Se for Américas, essa pessoa não é considerado como importe. Então, já como se o Smiley ficasse, teoricamente não ia poder ter o Kiss ou não poderia ter o Trimby. Então, desceu o Smiley e colocou o Morteus. Mas para mim, se por exemplo, se a Cade tivesse contratado o Ninja Canalha para ficar no lugar do Morteus, seria muito melhor. Porque é um cara que tem mostrado resultado e não tem tido muita sorte nos times que ele tem sido posto. Então, eu sinto que o Ninja seria um ótimo encaixe aqui. Mas vamos ver como que o Morteus vai render. Talvez ele calhe a minha boca, né? E por último, a gente tem o Trimby, que é a pessoa que foi contratada exatamente para fazer o mesmo papel que era feito pelo Prods antes, que é o papel de ser o capitão do time. Ele é o cara que vai organizar o jogo e vai dar a cal para o que está acontecendo, que era exatamente o que o Prods fazia. Só que antes o Prods ele foi construído junto do Seal para conseguir dar esse resultado esperado. Já o Trimby, eu sinto que isso não vai ser necessário. Ele já vai chegar sabendo ter essa responsabilidade. Talvez não os mesmos conhecimentos. E isso o Coach Seal vai ter que aprimorar junto do Trimby. Ainda mais que eu imagino que eles tenham essa sintonia também, porque eles já jogaram juntos na Rogue no passado, até por isso que eu imagino que seja o motivo do porquê o Coach Seal tá trazendo ele para cá, por eles terem tido bons momentos pela Rogue. Mas para mim o Trimby ele vai ser muito importante para esse time, quiçá a pessoa mais importante para fazer esse time rodar. E aí a gente tem a nossa queridíssima Fúria, que vai ser composta por Gigo no top, Tatu na jungle, na mid lane a gente tem o Tuts, de ADC a Yu e de suporte o Jojo. Esse time eu tenho a sensação que, então, de diferente a gente tem o Tatu e a gente tem o Gigo. O Gigo, ele é um cara muito bom e ele tem sido também um dos melhores jungles do Brasil. Eu ainda acho que o FNB está na frente dele, mas o Gigo tem sido muito bom. Eu diria que o Gigo ele tá mais próximo do robô do que do FNB, porque o Gigo é meio maluco também. Ele gosta de dar uns all-in aleatório. Ele vai querer brigar o tempo inteiro na top lane. Às vezes ele não vai respeitar o tempo do jogo e ele vai tomar alguns ganks aleatórios. Só que ele é muito bom na lane dele. Muitas das brigas sem sentido que ele acaba comprando, ele ganha. Porque ele é muito bom no dedo. E ele sabe carregar jogo. Então, jogou uma Gwen na mão dele, ele vai carregar um Renek, um Atrox. E se jogar um tanque na mão dele, ele também vai jogar muito bem o papel de tanque. Então, a gente tem o Gigo, que é um cara meio maluco. Então, às vezes, ele entrega alguns jogos, mas ele consegue carregar alguns jogos também. Por isso que eu digo que o Gigo está muito mais próximo do robô do que do FNB. Na jungle, a gente tem o Tatu, que para mim, provavelmente foi o melhor jogador do Academy do ano passado. Não da jungle apenas, mas do Academy. Ele merecia muito essa posição num time de Tier 1 para se provar e ter um nível de competitividade à altura do que ele estava mostrando até então.
A única coisa que eu sinto do Tatu é que, pra mim, o Tatu, ele é a carinha cuspida e escarrada da Red. Pra mim, o Tatu, ele ia encaixar 100% com a proposta da Red. Até por ele ser meio maluquinho também, como pessoa. Parece que ele é um cara meio maluquinho. E ele e o Greve, eu sinto que ia dar uma baita de uma liga. Então, eu tenho muito essa sensação de que se o Tatu ele tivesse no lugar do Aegis, o time da Red estaria muito melhor. Mas vamos ver. Nunca se sabe o que pode acontecer no futuro e pode ser que isso venha a acontecer. Ou pode ser que eu esteja errado também, que na Fúria ele consiga dar todo esse rendimento que é esperado dele. Na mid lane a gente tem o Tuts, que é um baita mid laner, também muito consistente, já ganhou um CBLOL. Tem muitas pessoas que acabam dormindo nele, porque ele é um cara um pouco mais quietinho, já é um pouco mais introspectivo, mas ele consegue puxar alguns jogos na mochila quando ele precisa, então ele também é um cara que sabe chamar muito bem a responsa. É que por ele ser mais na dele, eu sinto que às vezes a mídia acaba não colocando tanta ênfase nele, mas ele é um ótimo jogador. E aí a gente tem a Yu na bot de ADC e Jojo de suporte. O Jojo, ele é aquele cara que já está no cenário há um certo tempo, já foi o melhor suporte do Brasil na época da Red. Hoje eu sinto que ele está um pouquinho mais devagar, mas ele ainda é um suporte muito bom. Então, ótimo que a Fúria tenha conseguido manter ele. E aí a gente tem o Ayu, que é um dos nossos nomes mais promissores do cenário, mas que, para ser muito sincero, tem me decepcionado. Muito é se falado sobre o Ayu, mas pouco é demonstrado do Ayu. Como assim? Eu não lembro de uma partida em que o Ayu tenha carregado. Solo. Eu me lembro de partidas em que o Titã carregou solo, que o Root carregou solo, que o Brains carregou solo, mas eu não lembro de partidas que o Ayu carregou solo. E muitas vezes ele é colocado à altura desse povo, o que me incomoda um pouco. Então eu vejo muito ali, principalmente o pessoal da Ilha das Lendas, que eles gostam muito do Ayu. Mas eu sinto que isso é mais esperança deles de que o Ayu ele venha se provar ser essa pessoa do que de fato fatos. Então, o Ayu, ele para mim é alguém ainda que precisa se provar. E se nesse ano ele não conseguir entregar algo que alcance o que é falado no nome dele, eu diria que não tem mais volta. Ele realmente vai ser o famosa eterna promessa. Então, lembrando, esse tiro aqui são times que eu entendo que podem ter picos de performance muito altos ao ponto de brigar com esse pessoal aqui, até mesmo superar eles em alguns momentos, mas por serem times novos e que provavelmente vão se organizar ainda, nesse primeiro momento eles não serão tudo isso. Eles provavelmente serão mais problemáticos ali para o segundo, terceiro campeonato do ano, tá? No MEE, a gente tem a Leviatã. A Leviatã, sinceramente, não vi nada demais neles. Eles têm um time ok. Vale até reforçar que eles estão com 2 brasileiros, tá? Então eles são um dos times remanescentes do antigo LAS. E aí agora eles estão com o Scary na jungle, que também era um dos jungles do Academy, que era frequentemente colocado no Tier 1 por eventuais problemas que aconteciam nos times de lá. E ele conseguia dar um jogo legal ao ponto de me gerar essa curiosidade de vê-lo jogando consistentemente no Tier 1. Então, fico feliz que ele tenha conseguido essa chance também. E a gente tem o Prodelta, que agora vai jogar como suporte. E também estou curioso para ver se ele vai conseguir alcançar o nível de capitão que ele entregava na época da Cage. Então eu espero que sim, principalmente agora que ele está desvinculado das asas do Coach Seal. Então eu quero ver se ele vai conseguir trazer essa bagagem para o time da Leviatã. Mas aquilo, sinceramente, não vejo nada na Leviatã que justifique colocar no Pro de surpreender ou no compete pelo top 1. Com certeza não. Eu sinto que esse time pode tomar taca de todos esses aqui. E por último a gente tem o Fluxo. Ou melhor, W7M. Então, creio até que está desatualizado aqui a logo. Deveria ser a W7M. E eu não fico feliz de colocar a W7M, a Fluxo aqui embaixo, não. Muito pelo time que eles estão montando. Eu só fico triste pelo nível quase que porco da gestão
desses times. É, uma baita de uma falta de transparência do pessoal do Fluxo, até mesmo com os fãs deles. E muito disso da gente ficar sabendo dessa movimentação que foi feito também erroneamente pela própria Riot. Isso aqui foi uma baita de uma cagada da Riot, ter deixado o Fluxo passar para logo depois o Fluxo simplesmente vender a vaga deles. Então é um pouco triste ver esse tipo de administração sendo feita, principalmente em times desse nível, que você consegue ver que estão colocando o investimento necessário, e a gente entra aqui mais um time que está entrando, às vezes parece que por entrar, então é decepcionante. Mas a gente tem um time composto por Ridan no top, a gente tem o Drake Hero na jungle, no mid o Fu, na bot lane a gente tem Marvin de ADC e Giggs de suporte. Esse time aqui, eu sinceramente, eu gosto de ver que os meninos estão tendo uma chance. Então o Ridan já jogou no CBLOL algumas vezes. Sinto que ele não tinha nível de CBLOL. Eu fico feliz que ele tenha descido pro Academy e se provado no Academy para ter novamente uma chance no CBLOL. É muito bom ver essa jornada dele. A gente tem na jungle o Drake Hero, que foi alguém que também mostrou ótimos desempenhos jogando pela Liberty no ano passado, mas foram coisas muito situacionais. Eu acho que muito também por conta de toda aquela metodologia, aquele sistema que a Liberty queria implementar, não funcionou e, consequentemente, quem se acabou se ferrando foram os jogadores, e o Drake Hero é um deles. Também fico feliz em ver que agora ele vai ter um projeto em que, de fato, ele possa mostrar se ele merece estar no Tier 1 ou se ele merece continuar pelo Tier 2. A gente tem o Fu na mid laner, que me decepcionou um pouco, não vou mentir para vocês. Quando ele apareceu, ele trouxe um ótimo desempenho. Então, fiquei muito feliz de ver alguém tão novo que já estava batendo de frente com os grandes nomes. Então, na época, o Leleco, o Jinquedo, o Team Knows, ele estava conseguindo trazer um jogo legal contra eles, mas não durou muito. Porque na segunda etapa do CBLOL do ano passado eu praticamente não vi o Full. Eu não lembro de uma partida em que ele realmente tenha mostrado um ótimo jogo. Então, quero ver se ele também será uma eterna promessa ou se agora de fato ele vai mostrar que ele merece ter a posição que ele tem hoje. E para mim esse é o ano em que o Fu tem para se provar. Se não conseguiu esse ano, mesma regra do IU, vai ser uma eterna promessa. E aí a gente tem a bot lane composta por Marvin e Giggs. Vou falar do Giggs primeiro. O Giggs é um bom suporte, ele mostrava ótimos jogos na PEN Academy e ele parecia muito bem adaptável também, porque muito do porque o Academy jogava no modelo ali do Fearless Draft, eu vi ele jogando de todo tipo de suporte e ele mandava muito bem nesses suportes também. Uma cargadinha ali, outra ali, acontece. Mas ele me parece um cara muito adaptável, então eu tô curioso para ver o que vai acontecer por aqui. E de ADC a gente tem o Marvin, que para mim também é um dos nomes mais promissores que existiam dentro do Academy. O Marvin era um cara que merecia ter nível, que merecia ter chance no Tier 1, assim como o Tatu. Então, fico feliz que ele tenha tido essa chance. E que eles finalmente vão e que ele finalmente vai poder competir com os jogadores que têm um nível similar do dele. A única coisa que eu fico triste é que quando eu olho pro time da Fluxo, da W7M, pra mim isso aqui é um time completamente Academy. Eu acho que literalmente todos os jogadores são jogadores de Academy. Então o Fu era do Academy, o Drake Hero tava no Academy, Ridan, Marvin e Giggs também estavam no Academy. A única pessoa que tem um pouquinho mais de tempo de CBLOL é o Fu. Quiçá, eu acho que o Ridan deve ter o mesmo tempo de CBLOL do que o próprio Fu. Então, é um time Academy que com certeza não tem o mesmo nível de experiência que esse pessoal, o que me deixa triste. Eu sinto que se tivesse um nome um pouco mais experiente aqui, então o próprio Shine, que estava sendo cogitado até pouco tempo atrás para continuar fazendo parte da Jungle do Fluxo ou da nova W7M, ou se deixar o Giggs cozinhar um pouquinho mais no Tier 2 e colocassem, por exemplo, um Damage aqui para acompanhar o Marvin, para trazer essa experiência do Damage. O Damage ele jogou muito bem no Cebolão, não sei se vocês acompanharam, se não, fica a dica para vocês. O Damage ele jogou muito bem, eu sinto que seria uma ótima peça para encaixar nesse fluxo.
mas infelizmente não foi o que aconteceu. Mais uma vez, adoro os meninos, eu quero ver eles jogando bem. Seria ótimo que isso aqui acontecesse. Então, por exemplo, não ter ninguém aqui competindo para ser o último, mas sim o pessoal competindo para estar em cima. Mas, sinceramente, não é o que eu acho que vai acontecer. Eu sinto que, infelizmente, os meninos aqui do Fluxo, da W7M, vão acabar ficando por último também. E, pessoal, é basicamente esse o meu review agora do primeiro campeonato da LTA Sul. Espero que vocês tenham gostado. Pretendo falar também do Tier 2, que para mim é uma das partes mais legais desse novo cenário do LTA Sul que vai ter. E eu tenho a sensação que terão jogos no Tier 2 que serão mais interessantes de se assistir do que o próprio Tier 1. Então o Tier 2, para mim, vai ter muita fomentação de talento, o que para mim é essencial para a sobrevivência da liga e até mesmo para, quem sabe, a gente conseguir ser competitivo futuramente em campeonatos internacionais. Então, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, deixem um like aqui, deixem um comentário também para eu entender o que vocês estão achando desse material, se vocês querem que eu continue, se eu falo sobre outros assuntos também. Então, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário também e eu espero poder contar com a sua presença nos próximos vídeos também. Beleza? Valeu e falou!